E chegamos ao requisito 5.2 da norma, política anti-suborno. Já para deixar claro aqui para vocês, eu vou deixar alguns modelinhos para vocês de alguns dos requisitos. Então, além do texto da norma que eu falei para vocês que vai estar em PDF, eu vou trazer também alguns modelinhos de alguns requisitos para vocês, tá? De alguns documentos que eu entendo que seja importante para que vocês tenham como exemplo para materializar tudo isso que a gente está estudando aqui. E a política é um desses. Porque alguns requisitos, às vezes as pessoas ficam com bastante dúvida em como escrever, né? Então, e até como fazer uma política de anti-suborno que atenda o requisito, atenda seu objetivo e seja simples, tá? Vamos lá. O que prescreve a norma? A alta direção deve estabelecer, vejamos aqui já de cara, que por isso que está na seção 5 de liderança e comprometimento, porque a política anti-suborno, ela parte da alta direção, não que a função compliance anti-suborno não elabore a política ou o consultor elabore, mas ela tem que fazer parte de uma forma forte, ela que tem que estabelecer, manter, analisar criticamente essa política anti-suborno. Então vai fazer parte da análise crítica dela, intervalos planejados, que ela analisa essa política, se ela precisa ter uma alteração ou não. Enfim, vamos lá nessa implementação. Ela tem 9 partes que tem que ser cumpridas, gente. Da A a I, todos esses pontos, eles têm que estar na política. Dica extremamente importante. Esses pontos todos têm que estar na política. Você não pode pular um. Pulou um, já não atende o requisito. Óbvio, parte do requisito. Já não atende parte do requisito. Não, já não está ok. E é simples se a gente conseguir atender isso, materializar isso num documento. A gente vai ver que é uma informação documentada que tem que ser colocar todos esses pontos. A. Proíba o suborno. Então, tem que proibir claramente o suborno, a prática de suborno. B. Requeira o cumprimento das leis anti-suborno que são aplicáveis à organização. Então, que deixe lá claro a necessidade do cumprimento e o compromisso com o cumprimento das leis anti-suborno. Seja apropriado ao propósito da organização. Então, que ela seja adequada à sua organização. D. Proveja uma estrutura para estabelecer, analisar criticamente, alcançar os objetivos anti-suborno. Então, que tenha uma estrutura que você possa estar junto com os seus objetivos anti-suborno. Então, estabelecer, analisar criticamente e alcance seus objetivos anti-suborno. E inclua um comprometimento para satisfazer os requisitos do sistema de gestão de suborno. Tem que ser explícita contra isso, é o comprometimento para satisfação dos requisitos do sistema de anti-suborno. F. Encoraje o levantamento de preocupações com base na boa-fé ou em razoável convicção, na confiança, sem medo de represália. Para a gente ver como é tão importante isso, a gente encorajar que sejam levantadas preocupações e não tenha represália, que elas têm que estar na política. G. Inclua um comprometimento para a melhoria contínua do sistema de gestão de suborno. Então, aqui tem que estar claro que tem que se comprometer com a melhoria contínua, que ele vai continuar. Então, essa melhoria tem que ser contínua. H. Explique a autoridade e independência da função compliance anti-suborno. Tem que deixar claro na política anti-suborno que a função compliance anti-suborno, ela tem autoridade e independência. A gente vai ver essa necessidade no próximo ponto que a gente vai falar sobre a função compliance anti-suborno. Mas tem que estar na política. Explique, e o último ponto, explique as consequências do não cumprimento da política anti-suborno. Então, a gente vai trazer aqui a possibilidade de ações disciplinares, medidas disciplinares. A gente tem que dizer, já claro, não cumpriu a política e tudo que está na política, você vai ter consequências em relação a isso. Então, tem que estar claro aqui na sua política. Eu tenho que atender esses 9 pontos, é de extrema importância. Todos têm que ser atendidos para eu estar de acordo com o requisito 4.5 e ter uma política de acordo. Gente, a política você pode fazer simples, ela é em uma página. A gente não precisa pensar, às vezes, em compliance, e as pessoas que fazem muito compliance, não baseado numa norma ISO, por isso que eu gosto muito das normas ISO, porque às vezes você faz uma política anti-suborno de páginas, você faz, ao invés de uma política, você faz um procedimento anti-suborno, tá? Uma política é uma página, 2 páginas no máximo, se chegar ao final da segunda página, tá?
Claro, você pode, às vezes, estabelecer como uma estrutura de procedimento. Sim, pode, não tem obrigação, não tem um modelo fixo que é aquele. Mas eu gosto muito das políticas que sejam curtas, sabe? Sejam objetivas. Até porque você vai colocar no seu site, você vai mandar para os seus clientes, mandar para os seus fornecedores. As pessoas vão ter acesso. Natasha, como é que eu posso colocar isso, claro, para as pessoas entenderem? Você vai fazendo seus treinamentos, você vai colocar nos seus quadros de aviso, pode colocar no fundo de tela do computador, colocar nas salas de reuniões, colocar nos lugares onde as pessoas mais transitam, além do site, aplicativo às vezes que a empresa tenha. Então, é muito importante parte disso fazer parte colocar na intranet da empresa. Então, N formas você pode fazer para que todo mundo tenha conhecimento sobre a política. Lembrando que ela tem que ser comunicada interna e externamente, ok? Essa política, ela deve estar disponível como informação documentada. Ela tem que ser um documento. Não adianta ser um formato de documento. Às vezes só um rascunho, um print de um WhatsApp, alguma coisa, não, ela tem que ser um documento formal, tá? Depois a gente vai à frente estabelecer como que esses documentos ainda tem que ser, tem regras para esses documentos, ok? Ela tem que ser comunicada nos idiomas apropriados dentro da organização e também para os parceiros de negócio que representem mais do que um baixo risco de suborno. Ponto muito importante, a linguagem, o idioma. Se eu sou uma empresa que eu tenho apenas clientes nacionais e que falam português. Se eu tenho clientes, fornecedores ou profissionais de outras nacionalidades, tem que ter na língua dessa outra nacionalidade. Não importa, às vezes tudo bem. Se dessa nacionalidade todo mundo fala português, ok. Mas se eu tenho clientes de fora do Brasil, eu tenho que ter nessa outra língua, ou no mínimo em inglês, tá? E eu vou ter que ter tanto ela traduzida para essa outra língua no meu documento, no meu site, nas minhas formas de comunicação. Eu tenho que ter essa outra língua, então no mínimo em português e inglês, obviamente, se eu tiver partes interessadas que não falem apenas o idioma português, ok? E também como está aqui, para os parceiros de negócio que representam mais do que um baixo risco de suborno. Então, o meu representante comercial lá fora, ele tem que entender a política, então não basta colocar ela só em português. Mas isso é de organização para organização. Ela tem que estar disponível para as partes interessadas pertinentes conforme apropriado. Todos os exemplos aqui que eu dei anteriormente, no ponto agora que eu falei para vocês. Agora nós finalizamos a política, vou deixar um modelo para vocês, tá? E podem tirar suas dúvidas também, fiquem à vontade. Vamos agora para o último requisito, que é o 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades, para acabarmos a seção 5 da norma. Vejo vocês daqui a pouco.